Oi pessoal do 9º ano, tudo bem? Hoje, nós vamos aqui para a nossa aula de ciências, tá? Do 9º ano. Vamos dar continuidade ao capítulo 3, ondas e radiações, mas nós vamos dividir a aula em dois momentos. O primeiro momento, nós vamos fazer a correção da página 292 e em seguida nós vamos continuar a explicação sobre ondas e também radiações, tá? Então vamos lá, vamos pegar o livrinho de vocês, todos com o livro aberto, E vamos para o desenvolver e aplicar da página 292. Vamos ler esse textinho aí rapidinho, tá? Vamos observar o comportamento das ondas. Podemos fazer essa observação interagindo com o simulador disponível na internet, tá? Ele dá o endereço eletrônico aí, ok? Explore todas as possibilidades do simulador, alterando as configurações e observando os efeitos dela. Nos modos oscilador e pulso, é possível mudar a amplitude e a frequência das ondas. É possível também deixar uma das extremidades solta ou fixa. Durante as explorações, atente para as bolinhas verdes e as posições em que elas se encontram. Em seguida, responda às perguntas a seguir. Primeira pergunta: em que sentido as bolinhas se movimentaram? Horizontal ou vertical? Explique, tá? Então, vocês acessaram esse link que tem aí no livro, fizeram várias simulações, várias posições, e o que era interessante é notar justamente a posição dessas bolas verdes para poder responder a essa primeira questão, Então, o que a gente pode explicar, Durante o movimento da onda, a bolinha verde, ela sofre oscilação vertical, tá? Vertical, pois recebe a energia da onda. Como a onda não transporta matéria, a onda ela não transporta matéria, a bolinha verde, no caso, ela não vai trocar de lugar, então ela não se movimenta especificamente, Ela oscila somente na vertical, tá? Segunda questão: ao variar os valores referentes à frequência e à amplitude, explique o que você entende por frequência e amplitude. A frequência, gente, a frequência de uma onda, ela tem a relação com o número de oscilações, tá? Realizada pela onda num determinado período, tá? Então, essa é a frequência, o número de oscilações. Se um determinado trajeto, ela tem o número de oscilações for 10 e no outro trajeto ela só tiver 5 oscilações, a frequência maior é da primeira situação, que tem 10, tá? Então, seria a relação do número de oscilações. Para a gente definir a amplitude, seria uma medida de extensão de uma perturbação durante um ciclo, ou seja, é a distância entre o eixo da onda, que seria o eixo mediano, e a crista dela. Ou seja, a amplitude é quanto aquela onda vai subir, a altura dela, em relação ao eixo central, tá? Então, a gente pode dizer que tem ondas que têm uma amplitude maior, quando ela tem uma onda maior, ou que ela tem uma amplitude menor, quando ela tem uma ondinha menor, certo? Vamos lá, entenderam? Vamos passar, então, para a terceira questão. A terceira questão, vocês vão representar 4 tipos de ondas, tá? O espaçozinho é pequeno, mas dá para vocês desenharem aí. Agora, represente com desenhos cada uma das situações. Onda transversal de alta frequência, Então, a gente tem aqui uma onda transversal, tá? Ela vem aqui, na transversal. E por que ela é de alta frequência? Olha o pico dela, que é a amplitude dela, tá? De baixa frequência, ela tem menos frequência, 1, 2, 3, 4, e aqui a frequência é maior, ok? Então, no item A, a gente tem essa de cima, e no item B, a gente tem essa de baixo, de baixa frequência, tá? Se desenharem mais ou menos assim, tá ok. O item C e o item D, nós temos ondas longitudinais, como a onda sonora, que é um tipo de onda longitudinal, e ela também mecânica, E nós temos aí a de alta e de baixa frequência, tá?
Aqui nós temos a direção de propagação da onda e aqui nós temos aqueles pontos, né? Esses pontos mais escuros correspondem aos pontos de compressão da onda, é onde ela recebe, né, com maior força os movimentos do som, né, das partículas de som que se distribuem ao longo dessa onda. E essa partezinha mais branquinha, né, mais clarinha, seria a parte de rarefação, que corresponde à vibração menor, né, das partículas de ar. Então, na compressão, as partículas têm uma vibração maior e na rarefação, que é essa parte mais branquinha, ela tem uma vibração menor, certo? Vamos passar agora para a quarta questão, né? A quarta questão, nem coloquei aí para vocês, mas eu vou ler aqui, tá? Realize uma pesquisa em livros e na internet e dê exemplos de ondas longitudinais e transversais que são encontradas no seu cotidiano, tá? No próprio livro de vocês vão encontrar aí. Então, um exemplo de uma onda longitudinal, né? Como a gente mostrou agora, nós temos uma onda sonora, tá? As ondas sonoras são exemplos de ondas longitudinais, tá? Então, onda longitudinal, coloquem ondas sonoras. E ondas transversais, nós podemos dizer que a luz solar, ela é um exemplo de uma onda transversal, certo? Então, exemplo de ondas transversais, a luz solar. Bom, então agora nós vamos, né, a correção fica por aqui, a gente vai falar um pouquinho, né, continuando ainda as características, né, que influenciam, né, como nós ouvimos os sons, certo? Vamos lá, a altura do som, né? Tem muita gente que gosta, né, de ouvir som muito alto, e nós vimos na aula passada que alguns ruídos, eles podem ocasionar, sim, problemas de audição, né? Que nós temos em torno de 50 decibéis, que seria a quantidade, né, do som adequada para que a gente não fique estressado, né, não tenha essa poluição sonora, tá? Mas a altura do som está relacionada com a frequência das ondas, né, das ondas sonoras, tá? Então, aqui nós temos um esquema que mostra, né, o som numa frequência baixa, né, e o som numa frequência alta. Quando o som está numa frequência baixa, já que que a altura do som está relacionada com a frequência das ondas, quando você escuta uma músicazinha bem baixinha, né, bem suave, a frequência ela é baixa, ó. Certo? Frequência baixa, né? E o som, ele vai ser um som grave, né, que é um som baixo, tá? Já quando você escuta uma música muito alta, né, a frequência das ondas, ó, ela é alta. Tem mais ondas aqui do que aqui em cima, tá? Aqui é uma baixa frequência, né, as ondas são mais espaçadas, e quando a frequência é alta, eu tenho um maior número de ondas, tá? Isso faz com que eu escute, né, mais alto, chegue lá no meu tímpano, no meu ouvido, e esse som que vai chegar lá é um som mais agudo. Então, vamos supor que você esteja na hora do intervalo do colégio, jogando aqui na quadra do colégio, né, que o pessoal não se controla, jogando futebol, o pessoal grita muito, né? Então, se todo mundo gritar ao mesmo tempo, vai produzir, né, esse tipo de onda aqui, ó, com a frequência maior, mais alta e um som mais agudo, tá certo? Ok? O timbre do som. Vocês já ouviram falar em instrumentos musicais? Muitos de vocês, inclusive, até tocam, né? Flauta, violão, tá certo? Então, os diferentes instrumentos musicais, eles apresentam características que nós chamamos de timbres diferenciados, né? Então, o timbre do som, ele está relacionado com o quê? Com a altura do som e com a intensidade dos sons, né? Existem instrumentos que são mais suaves, como uma flauta, né? Existem instrumentos que são mais fortes, mais agudos, tá? Tem os pianos, né? Tem bateria. Então, cada instrumento ele vai ter um timbre diferente. No caso da nossa voz, né? Como é que nós falamos? Por que nós falamos? Porque o ar ele vai entrar e chegar numa região aqui da laringe, chamada de pregas, que antigamente era chamada de cordas vocais, né? Hoje nós chamamos de pregas vocais. Então o ar vai chegar lá, vai vibrar essas pregas vocais
né, fazendo com que ocorra essa vibração, formando ondas sonoras, e daí eu posso produzir os meus sons, sons mais graves, sons mais agudos, tá? Dependendo da situação, ok? E aqui nós temos, né, que o timbre é a percepção sonora da diferença entre as ondas captadas pela nossa audição. Essa imagem, nós temos aqui algumas situações, né? O diapasão, que é um instrumento em forma de Y, que serve para afiar outros, né, instrumentos, tá? Temos a flauta, né, a voz humana e o violino. O que a gente pode observar nisso? Observar as diferenças das formas, né, dessas ondas. Por quê? Porque cada instrumento produz um timbre diferente. Tem um timbre diferente que forma, obviamente, ondas sonoras diferentes. Ok? Vamos passar adiante. O espectro sonoro, ou seja, o espectro de som. Né? O que é o espectro, professora? É a faixa de variação entre a frequência que o som pode apresentar. Né? No nosso caso, da nossa audição, nós conseguimos captar som mais graves, né? Numa faixa de 20 Hz. E conseguimos captar até sons mais agudos de 20.000 Hz. Então, fica nessa faixa, ok? Sons menores que 20 Hz, eu não escuto. Mas outros animais, eles vão escutar. Por exemplo, os cães, olha aqui. Aqui é o som audível, né, do cão, que está de amarelinho, certo? Então, enquanto que o homem, né, ele consegue captar alguns sons, o cão, ele consegue ouvir muito mais, numa amplitude bem maior, certo? Então, por isso que a audição deles é muito aguçada, quando comparada à nossa, né? Os morcegos, né, e os golfinhos, eles também, conseguem ouvir, né, numa amplitude maior, né, até mesmo para eles se orientarem. Os golfinhos, eles emitem sons que são ouvidos por quilômetros, né, de distância por outros golfinhos que estão distantes dele. A mesma coisa dos morcegos, né? Então eles funcionam também até como um sistema de radar, ok? A intensidade sonora também está relacionada com a frequência, né? Um som de alta frequência tende a ser muito baixo, um som de baixa frequência tende a ser muito baixo, tá? Aqui muito alto e muito baixo. Agora vamos falar sobre as ondas eletromagnéticas, né? Diferentemente das ondas mecânicas, que precisam de um objeto, né, para se propagar, ou seja, as ondas mecânicas, elas não se propagam no vácuo, né, ou seja, no espaço, elas não se propagam. As ondas eletromagnéticas, elas têm sim essa capacidade de se propagar. Por quê? Porque, diferentemente das ondas mecânicas, elas não precisam de um objeto para sua propagação. Okay? Nós temos aqui, né, a classificação das ondas eletromagnéticas, que é de acordo com a sua frequência e com o seu comprimento de onda, né? A frequência e o comprimento de onda. Nós observamos várias situações, que a gente vai falar já já, das ondas de rádio, das ondas de micro-ondas, tá? E a outra que eu não estou lembrando agora, mas a gente vai já falar. O que a gente pode observar? As ondas de rádio, micro-ondas, infravermelho, né, luz visível, luz ultravermelha, raio-x e raios gamas. O que vocês observam nessa onda? Que aqui, ó, nas ondas de rádio, tá, o comprimento da onda é maior, mas a frequência é menor, certo? Elas são mais espaçadas. À medida que isso se aproxima aqui dos raios gama ou dos raios X, o comprimento da onda diminui, ó, bem pequenininho, tá? Mas a frequência, ela vai aumentar, né? Isso caracteriza as ondas eletromagnéticas. A gente vai falar um pouco sobre cada uma delas, né? As três primeiras, né? As ondas de rádio, micro-ondas e a luz, né? A radiação infravermelha, tá? Então, nós temos as ondas de rádio, né? As ondas de rádio, elas são emitidas por antenas, né, que vão ter menor energia de espectro eletromagnético. É a menor de todas, tá? A frequência é menor, como a gente mostrou,
né? Elas são ondas bem suaves e o comprimento da onda ela é maior. Isso à medida que vai passando, né, para aquele gráfico ali, para as ondas de raio-x ou de raios gama, isso vai ocorrendo o contrário, tá? Então, as ondas de rádio, elas têm uma frequência de 10 kHz, né, a 10 MHz. E a transmissão permite transmissão de imagens e principalmente de sons, né, essas ondas de rádio, tá? A radiação aqui, né, de micro-ondas, né, dos micro-ondas, ele está nessa faixa de 100 MHz a 100 GHz. É uma telecomunicação, né, de baixa distância, né, o que acontece nos fornos micro-ondas, que as ondas elas são emitidas dentro do aparelho, né, quando você fecha, tá? As ondas de TV a cabo, né, de radares também é um tipo de onda eletromagnética que nós chamamos de micro-ondas, tá? Tem uma telecomunicação de baixa distância, ok? E um outro tipo, né, que a gente vai falar hoje é o infravermelho, tá? Elas são percebidas na forma de calor, né? Elas dão um sinal e aí a imagem ela vai ser gerada pelo próprio calor que aquele corpo emite. Nós temos aqui as câmeras de modo noturno, muito utilizado pelos exércitos, né? Quando eles vão trabalhar à noite, eles colocam aquelas câmeras para que qualquer organismo vivo ele emite calor do seu corpo. Então, para ele encontrar, por exemplo, um inimigo, alguém que ele está procurando, investigando, né, no escuro, é possível ele captar essas imagens, né, que vai sair lá na câmera, para que ele possa observar e possa identificar onde a pessoa está, né, localizar aquela pessoa, tá? E também aquela que a gente tem nos controles remotos, né, da TV que você aciona, tá? Do alarme da sua casa, para abrir e fechar o portão, para acionar a cerca elétrica. Então, tudo isso são ondas eletromagnéticas, né? Que hoje nós estudamos as ondas de rádio, micro-ondas e as ondas infravermelhas, ok? Então, a nossa aula de hoje, né, vai ficando por aqui. Agora eu vou passar rapidinho para vocês a agenda, né, da aula, tá? Então, a agenda de casa para vocês é da página 301. Cuidado, nós temos 2 itens importantes nessa página que vocês vão resolver, tá? 301, o item interação e também o item para ir além, certo? Então, resolvam direitinho, resolvam com calma, um bom estudo para todos, tá? E na próxima semana a gente se encontra novamente. Tchau, tchau.